Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan. Estou criando esse canal para documentar toda a jornada da conquista de um sonho meu, da minha família, que é construir uma casa. Desde o básico até buscar as informações de financiamento, depois localizar um lote, todo o procedimento que a gente tem que fazer até a conclusão da nossa obra. Nós estamos ainda nos primeiros momentos, vamos dizer, da nossa obra, mas muita coisa já se movimentou. Às vezes parece coisa de outro mundo, conseguir uma casa, um lar, porque as informações não são passadas das melhores formas. Sair do aluguel muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. Parte da nossa proposta é mostrar também a realidade que a gente tem atual para fazer vocês também buscar essas oportunidades na região de vocês. Nós, por exemplo, a aquisição do lote não precisou de uma entrada tão grande, a gente conseguiu parcelar uma parte, a parte da construção a gente vai negociar também com a construtora para ela auxiliar também. Então a gente está buscando a forma de mostrar que essa caminhada de construir a casa própria, ter o nosso lar, não é tão complicado quanto parece. Nossa situação atual, real. Atualmente a gente está morando em duas casas separadas, eu e minha namorada, futura esposa, mãe dos meus filhos. Aí, para poder conseguir construir, a gente precisou de tomar algumas decisões. A gente vai se juntar, vai morar numa casa só, poupar mais dinheiro, mas mesmo que a gente não esteja nessa fase, a gente já começou a juntar nossas finanças para correr atrás do lote, que foi uma oportunidade muito boa que a gente localizou. A gente conseguiu enquadrar esse lote dentro da Minha Casa Minha Vida, para a gente poder estar conseguindo já dar uma entrada e já encaminhar o processo. Não deixar nada se arrastar muito tempo. Eu sou muito do perfil conservador, fazer alguns investimentos, bolsa de valores, fundos imobiliários, para manter meu dinheiro em algum local, sempre guardado, pensando já no futuro. Aí, com a chegada dessa mudança na minha vida, fez eu mudar um pouco a perspectiva, escutando muito também minha parceira. Ela falava muito dos sonhos dela, então é uma parte da parceria, é querer alimentar também isso, e também ter uma casa não é uma coisa que vá prejudicar ninguém, é apenas um benefício que a gente vai ter. Então eu peguei minhas finanças, estava olhando dos fundos imobiliários, ações, essas coisas, já movimentei, coloquei uma parte mais líquida numa renda fixa, numa caixinha, para eu ter a possibilidade de poder estar movimentando esse dinheiro. Porque o ruim da ação é aquele período que a gente tem de 2 dias para cair, e isso não estaria ajudando no nosso projeto. Então eu já mudei essa parte, mudei minha perspectiva de investimento, que era lá para a aposentadoria, para esse momento atual, que é a construção da nossa casa. Aí depois, quando a gente acabar todo esse projeto, aí nós vamos voltar, montar nossas carteiras de investimento, tanto para a gente quanto para os nossos filhos. E uma das grandes motivações da gente estar mudando, dando essa reviravolta toda na nossa vida, é que a gente descobriu no final do ano passado que minha namorada, futura esposa, Aline, ela está grávida. Aí, ainda para deixar mais assim acalorado, no começo desse mês, dia 8, a gente descobriu que eram gêmeos. Então tudo é um processo, as coisas vão acontecendo e vão virando estímulos para a gente. A gente tem que pensar mais do que a gente quer, se torna estímulo. Talvez se não tivesse acontecido isso, a gente teríamos continuado do jeito que a gente estava. Foi uma notícia e passou para outra, vai tornando tudo uma motivação para a gente conseguir as coisas com mais força, de correr atrás com mais vontade para estar resolvendo tais problemas e buscando as soluções para tudo. Aí, logo com a descoberta do novo membro da família, a gente já começou a fazer o nosso caminho do que a gente precisava. Eu tenho uma facilidade maior de conseguir informações, então, porque eu gosto muito de pesquisar e buscar. Aí começamos a ver situações de casas, a gente tinha um teto de valor, a gente foi pesquisar como é que funcionaria a entrada, e a casa em si, dentro da Minha Casa Minha Vida, ela pede aquela entrada para pagar logo direto, aquela entrada inteira. E as casas que a gente viu não eram casas tão boas, não comportavam o que a gente queria e não dava aquele perfil que a gente tanto precisava. Talvez se a gente tivesse um recurso a mais, não teria pego porque casas no valores como 700 mil, 800 mil na nossa região estariam nos atendendo, mas nós não teríamos essa entrada para dar numa casa desse patamar. Primeiro a gente conversou um pouco sobre o lote de construção, aí
A pessoa que estava explicando deixou a gente um pouco assustada, não foi muito claro, falou que ia ser isso, que o dinheiro não, o banco não paga, que primeiro a gente tem que fazer o que é real, né? Primeiro a gente faz com o nosso recurso próprio. Aí isso aí deu uma assustada, a gente recuou, né? A gente voltou a procurar casa, tentamos abaixar o teto do valor que a gente queria, dentro da nossa faixa de renda a gente conseguiria um imóvel de até 500 mil, mas nenhum atendia de forma adequada para a gente. Então a gente foi cavucando, batendo de cara na parede muitas vezes, porque a gente não localizava exatamente o que a gente queria. Daí vira e mexe, eu falei, vou pesquisar um pouquinho mais. Aí comecei a pesquisar sobre o lote de construção do Minha Casa Minha Vida. Aí, mesmo assim, ainda não é encargo meio grande, tinha as faixas de entrada, né? 80% o banco financia, 20% a gente tem que estar da nossa parte, da de entrada. Só que no lote de construção a gente não utiliza o termo entrada, a gente utiliza o termo recurso próprio. Com isso, o que a gente teve que fazer? Localizar primeiro um correspondente bancário. Ninguém pula direto para dentro da Caixa. O gerente de Caixa não vai saber te responder. É porque também a Caixa teve a maestria de entender que quem quer construir, vamos dizer, ela não quer ficar perdendo tempo numa fila para pegar informação. Então existe o correspondente bancário, o habitacional da Caixa. Com ele a gente foi lá conversar e ele explicou com muito mais clareza como que funcionava, os tetos que a gente tinha, as margens que a gente tinha e o que a gente teria que fazer. Primeira informação, ele não dá lote, eles têm até alguém que possa ajudar um ou outro, mas eles encaminham para alguém. Só que eu não pedi referência de encaminhamento não, eu só fui procurar para tentar localizar o lote, tentar descobrir alguma coisa. Graças a Deus eu tive a sorte, Deus fala que tudo tem um momento certo, né? De ter localizado aqueles posts de Instagram ou de Facebook, aqueles patrocinados, que tinha uma mensagem bem simples que enquadrava bem no nosso orçamento, dentro do bairro que a gente queria na nossa cidade, que é um bairro bom. Minha futura esposa, ela queria muito se manter nesse bairro, que ela mora nele já, ela gosta do jeito que é, ela gosta de ser um bairro residencial para a gente poder construir a família com mais facilidade, mais segurança, mais privacidade. Aí eu vi uma postagem de um preço muito baixo, eu entrei em contato, né? Caraca, esse preço está baixo demais, será que isso é verdade? Aquela cara de golpe. Aí foi quando o corretor, com uma maestria muito grande na hora de passar as informações, o Léo da Costa Norte, aqui de Colatina, Espírito Santo, ele iniciou o atendimento perguntando o que eu queria, mas ele não ficou preso ao que eu queria. Falou assim, eu vou te mandar algumas informações e você avalia. Ele mandou um catálogo com todos os lotes que ele tinha na região, nome, local, vídeo, endereço, tudo certinho para a gente passar olhando um de cada vez. Aí ele também convidou, isso é muito importante, ele convidou para a gente ir lá fazer um diálogo, para ele explicar para a gente como que funcionava a situação dele, como que ele atendia. Ele ainda tinha um padrão que era o quê? O contrato era feito com 10% do valor do lote. E isso é um facilitador também, porque a Caixa pede que a gente pague 20% do valor do lote para ela pagar os outros 80%. Então, esse facilitador ajudou muito. Quando a gente faz o contrato, a gente vai pagar os 10%. Desse 10% eu queria até pagar mais. Ele falou, não precisa de pagar mais. Paga só a entrada, porque aí você vai ter que ir pagando as parcelas de qualquer forma. Se caso demorar para sair seu projeto, enquanto não sair o projeto, enquanto não for aprovado, não inicia, não assina o contrato com a Caixa, então eu pagaria parcelas menores. Então eu paguei os 10%, ele dividiu no máximo de vezes que era possível, para a gente ir pagando pequenas parcelas. Depois, no dia de assinar o contrato, a gente vai somar tudo que a gente já pagou, a entrada e as parcelas. O que faltar, a gente faz a compensação e o banco paga o restante. Mas foi melhor dessa forma do que a gente descapitalizado, que a gente ficar sem nada, pagando um lote logo de cara os 20%. Aí esse facilitador foi bom, ele fez o trabalho de explicar, de ter paciência, que eu e a Aline, ela queria ver os locais. A gente passou para um lado, para o outro, a gente pesquisou, a gente olhou, a gente viu muita possibilidade. Os lotes tinham valores abaixo, porque tinha declive, tinha clive, tinha alguns planos que eram um pouco mais caros, mas eles tinham as informações, tudo que ele passou no atendimento, tudo que o Léo passou no atendimento, constava verdadeiramente. A gente pesquisou, eu queria, no primeiro momento, algo com declive, com aclive, só que tinha, quando eu fui olhar o lote, era muita terra, era um lugar reservado, tinha bacana, mas era uma montanha mesmo de terra para tirar, então gastaria muito,
Eu comecei a fazer umas pesquisas referentes a gastos de construção. Aí teria que ter os muros de contenção, muro de arrimo, isso daria um trabalho, um gasto demais. Então a gente fez o quê? Continuou pesquisando. E eu sempre falo para a Aline que é o quê? Você está bem? Você está feliz? Aí quando eu falei para ela, ela falou assim, eu não estou feliz. Eu falei, então pesquisa mais um pouquinho. Ela ficou lá folheando, era coisa de 30 vídeos mesmo, é difícil. Ele mandou o catálogo completo que ele tem, isso é excepcional. Ela foi lá e foi passando, ela achou um, logo muito próximo da casa de aluguel que ela morava. Nós fomos lá ver uma rua sem saída, bacana, depois eu vou estar colocando um vídeo para você estar vendo. Uma rua sem saída, bacana, o terreno ele tem uma parte plana, depois uma parte declive, um terreno grande, vai ter uma vista boa. Então falou, não, é esse. Aí quando falou que é esse, a gente já vai até lá, já confirma que a gente quer, ele já pega os dados, ele já envia para a empresa, dona do loteamento, faz todo o procedimento, pega toda a documentação com a gente, envia para eles, eles preparam todo o contrato, a gente retorna ao escritório. Ele também se deixou à disposição a trazer o contrato até a gente, mas a gente quis ir lá. Fomos lá, por quê? Porque ele leu o contrato para a gente ponto por ponto, cláusula por cláusula, um atendimento muito atencioso. A gente ficou com zero dúvidas, assinamos, ele pega o documento, leva no cartório, reconhece firma, leva até a empresa, depois traz de volta o contrato para a gente. Tudo muito claro, mandava mensagem às 6 horas da manhã, que é o horário que eu tinha no meu trabalho, 6 horas da manhã ou 6 horas da noite, eu mandava mensagem, ele estava disposto a responder, porque cada informação, cada dúvida que eu tinha, ele sabia responder essa dúvida que eu tinha. Quando ele não sabia, ele logo de cara já mandava mensagem. Ele tem uma ampla gama, isso é muito bom, de informações. A vantagem de você lidar com o corretor de imóvel imobiliário é porque ele vai ter muita informação para te dar. Quem faz tal pagamento, a pessoa da prefeitura que vai trocar esse documento, vai passar esse lote para outro nome, como é que eu faço? O que eu faço? Na hora ele manda mensagem e consegue essas informações. E essa foi a primeira fase de todo o trabalho que a gente teve, para tentar entender como que vai funcionar as coisas. Depois de conseguir localizar o lote, a gente também entrou em contato com o correspondente bancário novamente, enviou toda a documentação da minha esposa, para ele fazer aquela liberação de crédito, aquela pré-análise. Essa pré-análise eu falei para fazer num teto, num valor, e ele fez e falou que estava pré-aprovado. Então a partir daí, depois eu posso entrar em contato com ele de volta para falar assim, qual o valor exatamente que a gente tem como aumentar, tem como diminuir, para pegar essas informações e levar para a parte da engenharia, da construção, para saber o quanto que a gente pode gastar na nossa casa. O principal desse vídeo é isso. Nosso canal ele vai ter o intuito de levar informações, tanto vídeos mais longos quanto mais curtos, levar informação até vocês. Nós não temos o interesse de ficar monetizando, vendendo coisa, porque não é esse o momento para a gente está só para documentar. É claro que se a gente tiver a oportunidade de mostrar algo de valor, bacana, a gente vai querer estar fazendo, porque todo valor vai ajudar. Um pouquinho para a gente ganhar mais aqui, é um pouquinho que a gente vai poder investir mais no nosso sonho. Mas o principal intuito do canal é documentar o que está acontecendo, passar as coisas, como que é, o que acontece. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre o terreno, falaremos também sobre a construção, sobre o contrato, sobre a conversa com a engenheira, sobre os procedimentos que a gente está fazendo e que a gente vai ter que pagar. Porque o Minha Casa Minha Vida é um programa muito bom, mas ele é muito mal explicado. A internet é uma mãe para isso. O YouTube teve muito vídeo que me explicou muita coisa. Então, quanto mais informação a gente tiver, é melhor. E nesse momento, a nossa realidade, eu creio que é justo a gente poder estar passando. É uma coisa bacana que eu sempre quis fazer, sempre quis mostrar e nunca tive um tema assertivo. Aí, como eu vi que a informação é tão dispersa, pelo menos na região que eu moro, referente à Minha Casa Minha Vida, eu estou começando a fazer esse canal, querendo mostrar para vocês tudo que a gente pode fazer quando a gente quer. Que foi com pesquisa, foi com busca, foi com dedicação e vontade que eu cheguei nessas informações. Porque quando a primeira vez que a porta bateu na minha cara, que eu vi que não dava, eu poderia só ter parado, desistido, que estaria resolvido, teria terminado, estaria do jeito que eu mal comecei. Então a gente vai estar documentando toda essa parte, todo esse esforço, como que vai ser. Espero que vocês estejam presentes aqui nos próximos vídeos. Podem deixar nos comentários dúvidas ou informações, perguntar mais coisas referente à minha região, que eu vou estar disponível para estar respondendo.
e está esclarecendo. Tem muitas coisas ainda que eu tenho que melhorar, o primeiro vídeo, a gravação, o local, a estrutura, talvez o som não esteja tão bom, eu estou utilizando o meu celular. Então, eu só quero deixar da forma mais clara possível o que eu estou fazendo, para quando eu poder evoluir, eu sentir uma evolução também. Talvez lá no final da série, quando nossa casa estiver pronta, talvez a gente vai estar com um vídeo muito mais bem gravado, muito mais bonito. Mas em primeiro momento, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para quem viu até aqui. Tem alguns links na descrição, que são alguns outros projetos que eu faço, que aí você pode ficar aberto a ver se quiser, mas não é obrigatório, sai um pouco do tema. Para agora, é só agradecimento e obrigado por ficarem até aqui.